Bem, a notícia que eu estou trazendo aqui hoje era uma notícia que já faz uns dias que foi noticiada pela imprensa. Se eu não me engano, faz mais ou menos umas 2 semanas, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, que as primeiras notícias sobre isso saíram. Porém, mesmo eu estando um pouquinho atrasado, eu decidi fazer esse vídeo e falar desse tema pela importância que o assunto possui. Ainda mais porque a ciência brasileira anda tão desvalorizada e vem recebendo diversos cortes de bolsas, cortes em verbas das universidades que atingem a pesquisa brasileira, porque a gente sabe que a maior parte da pesquisa brasileira, a pesquisa científica no Brasil é feita em universidades públicas. Então, a ciência anda tão desvalorizada, isso não é de agora, faz anos já que a ciência brasileira não vem recebendo o valor que merece e a atenção que merece. Mas enfim, esse é um assunto só que é importante por causa disso, porque aqui nós vemos uma pesquisa científica brasileira que possui impacto e literalmente salvou a vida de uma pessoa. Pois bem, então vamos direto ao ponto. O que eu estou falando? Eu estou falando da primeira vez que uma terapia genética contra o câncer foi realizada em toda a América Latina. E isso aconteceu aqui no Brasil, graças a cientistas brasileiros fazendo pesquisas em universidades públicas brasileiras. Então tá aí uma notícia que mostra de fato o que acontece nas universidades públicas brasileiras. Para mim isso não tem nada de balbúrdia, como alguns dizem aí, como é o caso do nosso ministro da Educação. Mas enfim, eu não vou entrar nesse caso, aqui eu vou focar na notícia. Essa terapia ela foi testada num paciente chamado Vamberto Luiz de Castro, que é um ex-funcionário público, né? É um funcionário público aposentado, ele tem 62 anos, e ele descobriu em 2017, ele foi diagnosticado em 2017 com um linfoma não Hodgkin. Existem 2 tipos, se eu não me engano, de linfoma, que é o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. E para você ter uma ideia de como é uma doença muito complexa e complicada, como todo câncer segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, só dentro do linfoma não Hodgkin existem 20 tipos de linfomas. Então dá pra ver que é uma coisa muito complexa e eu imagino como que deve ser difícil tratar uma doença como essa. E aí, para ficar mais fácil de entender, eu não sou especialista nem nada disso, eu vou falar um pouquinho aqui com base no que eu li, então vai ser uma coisa bem resumida, bem simples, eu tentei fazer uma coisa simples de ser entendida e vai ficar assim meio superficial talvez, mas eu vou tentar explicar. O linfoma é um câncer que atinge o sistema linfático. Então a gente tem esse sistema linfático, que é uma rede complexa de órgãos espalhada pelo nosso corpo, que faz parte do sistema imunológico. É responsável por combater as doenças. Então quando o câncer atinge esse sistema, existe o linfoma. O seu Valberto descobriu então que estava com linfoma e recorreu aos tratamentos padrões que tem aí na medicina, que é a quimioterapia e a radioterapia. Isso em 2017. Ele recorreu a esses tratamentos, o câncer já estava em estágio avançado e com esses tratamentos ele não teve resultado nenhum. Não teve melhora nenhuma, nenhum dos tratamentos funcionou e ele se viu então numa situação em que ele tinha uma expectativa de vida de no máximo 1 ano, ele tinha dores terríveis, ele tinha que tomar morfina todos os dias, tinha suor noturno, ele já estava com perca de peso, então ele estava numa situação bem delicada e bem complicada, com um câncer, um linfoma em estágio muito avançado e não tinha mais o que ser feito. Foi aí que ele e o filho dele, então pesquisando na internet, acabaram descobrindo que lá nos Estados Unidos e na Europa havia uma terapia genética que era nova, mas era muito promissora contra o câncer. É uma terapia chamada de CAR-T-cell. Inclusive, essa foi a terapia que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina o ano passado para um pesquisador japonês e americano, se eu não me engano. Essa terapia, inclusive, ela lá nos Estados Unidos ela já está num processo tão avançado que ela já foi liberada para uso comercial. Só que há um problema. Se ele precisasse fazer essa terapia lá nos Estados Unidos, ele ia gastar um dinheiro muito alto, porque os custos com a terapia, com custos hospitalares, fica em torno de 4 a 5 milhões de reais. Então era uma coisa muito inviável e não tinha como ele ir fazer essa terapia lá nos Estados Unidos. Foi aí que, por sorte, eles acabaram descobrindo que aqui no Brasil havia alguns pesquisadores da USP
que estavam realizando pesquisas para desenvolver uma tecnologia e um modelo para aplicar essa terapia aqui no Brasil. Então, eles estavam criando uma tecnologia 100% brasileira para aplicar essa terapia. Essas pesquisas, então, elas estavam sendo realizadas pelo Centro de Terapia Celular ligado ao Hemocentro do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por cientistas da USP que estavam recebendo apoio da FAPESP e do CNPq. Pois bem, o que é então essa terapia? Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, resumida, porque como eu disse, eu não sou especialista, então eu estou me baseando no que eu li. Bom, a gente tem que entender então que o nosso sistema imunológico ele é formado majoritariamente por dois tipos de células especializadas. Os linfócitos B, que são responsáveis por produzir anticorpos, e os linfócitos T, que são os guardas do nosso corpo, as células responsáveis por combater as bactérias invasoras. No caso do Vomberto, o câncer estava atingindo os linfócitos B do sistema imunológico dele. Só que, ao contrário disso, o que os cientistas fizeram foi retirar uma amostra de sangue dele, e dessa amostra de sangue eles extraíram os linfócitos T e modificaram geneticamente. E por que isso? Como eu disse, os linfócitos T eles são responsáveis por combater as doenças do nosso corpo. Só que alguns tipos de câncer eles conseguem driblar essa habilidade dessas células de defesa do nosso corpo. Então eles ficam meio que invisíveis. E o nosso corpo não consegue combater as células cancerígenas. Então, o que os cientistas estavam fazendo? Eles estavam tirando essas células e quando eles modificaram ela geneticamente, eles estavam ensinando ela a combater esse tipo de câncer. Então, eles estão fazendo com que a célula volte a enxergar o câncer do corpo do paciente e assim elas estão sendo ensinadas a combater e atacar só as células cancerígenas em questão. E o que é então esse processo de modificar geneticamente essas células? Eles pegaram esses linfócitos T, retirados da amostra de sangue do paciente, e inseriram nelas um vírus sintético com um DNA que possuía uma capacidade de reconhecer uma substância de interesse. Essas células, então, elas são chamadas de CAR-T. É por isso que o nome da terapia se chama CAR-T-Cell. Após inserir esse vírus, que possuía a capacidade de combater as células cancerígenas, eles multiplicaram essas células e introduziram de volta no paciente. Após então inserir no paciente essas células modificadas, essas células ensinadas a combater o câncer dele específico, o tratamento já começou a fazer efeito. E foi uma coisa muito rápida. Ele deu entrada no Hospital das Clínicas no dia 3 de setembro e um pouco mais de 30 dias depois ele já não apresentava sintomas nenhum do câncer. Ele já não tinha mais nenhum nódulo no corpo, ele voltou a ganhar peso, não precisava mais tomar morfina porque não tinha mais dor, o suor noturno que ele tinha já tinha desaparecido, então todos os sintomas do câncer dele não existiam mais. Isso em questão de 30 dias, pouco mais de 30 dias depois que essas células foi inserida no organismo dele. No dia 12 de outubro, ele recebeu alta e foi para casa normalmente, sem qualquer sintomas do câncer. Ele então foi considerado um paciente em estado de remissão clínica, que não apresenta nenhum sintomas mais do câncer. Porém, os médicos são cautelosos e afirmam que a gente não pode afirmar com toda certeza ainda que ele está curado. Esse diagnóstico de cura ele só vai poder ser dado daqui a 5 anos. É importante a gente lembrar também que ele só conseguiu fazer esse tratamento porque ele não tinha outra opção. Ele já tinha tentado fazer todas as outras terapias padrões, né, como eu falei, a quimioterapia, a radioterapia, e nenhuma delas havia dado certo. Então ele não tinha mais opção, ele já estava com uma expectativa de vida de no máximo 1 ano, e só por isso que ele conseguiu fazer esse teste para essa terapia. Se ele fosse um paciente que ainda tivesse em estágio inicial da doença, que ele não tivesse feito nenhuma terapia antes, nenhum tratamento, ele não poderia fazer esse teste com essa nova terapia, porque ela é uma terapia invasiva, é arriscada, os médicos disseram que ele tinha risco de não sobreviver, então ela é uma terapia que, embora tenha dado certa, que merece muito cuidado e muita atenção. E segundo os médicos também, ela não é uma terapia indicada ainda para todos os tipos de câncer. É só para um tipo específico de linfoma
que por muita sorte o Vomberto estava com esse tipo de linfoma, então ele teve muita sorte quanto a isso. Porém, o hematologista Wanderson Rocha, ele se diz muito otimista com essa nova terapia e acha que ela é muito promissora para no futuro ela poder ser aplicada e ter resultados, bons resultados em outros tipos de câncer e até mesmo contra a AIDS. É um tratamento também muito complexo e pelo fato de durante o tratamento a imunidade do paciente ficar muito baixa, o paciente ele fica num estado muito vulnerável, então esse tratamento ele só pode ser feito em clínicas hospitalares muito bem preparadas para o tratamento. E aí vão ser feitos novos testes, sim. 3 pacientes já estão sendo preparados para receber a mesma terapia que o Vomberto, então eles estão com o mesmo tipo de linfoma, no mesmo estágio, já fizeram diversas outras, tentaram de tudo, fizeram outras terapias e não obtiveram sucesso. Esses 3 pacientes vão receber o mesmo tratamento que o Vomberto. E segundo o hematologista Dimas Tadeu, que foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da técnica que aplicou essa terapia aqui no Brasil, há uma expectativa de que nos próximos 6 meses mais 10 pessoas recebam o teste dessa terapia. E aí, se esses tratamentos continuarem se mantendo promissores, se esses testes com esses novos pacientes apresentarem bons resultados, segundo os médicos, a expectativa é que essa terapia no futuro possa ser aplicada em larga escala aqui no Brasil, até mesmo sendo aplicada no SUS de graça para toda a população. E aí a gente entra na questão, então, que é uma questão delicada, que é o investimento em pesquisa científica. Porque como que terapias como essa vão se desenvolver e vão serem testadas ou até serem criadas novas terapias aqui no Brasil se não houver incentivo, se não houver investimento em pesquisa e nós não investimos nos nossos pesquisadores, nos nossos cientistas. Porque se não houver incentivo e investimento, como que os nossos cientistas vão poder realizar as pesquisas num ambiente adequado, que não seja sucateado? Como que eles vão ter o tempo necessário, porque para fazer ciência é necessário uma dedicação tremenda, que muitas pessoas não têm ideia. Em outras palavras, como que a ciência brasileira vai ser feita? Porque aqui a gente está vendo um exemplo muito claro de como a ciência brasileira tem impacto e ela literalmente salva vidas. Não é só nos Estados Unidos, Europa, que acontece ciência e pesquisa de ponta. Tem ciência de ponta e ciência importante, pesquisa importante sendo realizada aqui no Brasil, nas universidades públicas. É isso que acontece nas universidades. Por isso que quando acontece cortes tremendos em todas as universidades do país, a ciência brasileira está correndo risco. Porque, como eu disse, a maior parte da ciência brasileira acontece nas universidades públicas. Então, que isso sirva de reflexão para a gente pensar um pouquinho e refletir a respeito da ciência brasileira, de qual o impacto que ela tem na nossa vida e como ela está sendo vista pelos nossos governantes, se ela está sendo desvalorizada ou não, e como isso impacta na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo trazer mais notícias sobre pesquisas científicas que são feitas aí em todas as universidades do nosso país. E eu acho que é isso que o jornalismo científico precisa fazer nesse momento. É divulgar a ciência, é divulgar o que as universidades estão fazendo, porque muitas pessoas têm uma ideia errada do que de fato acontece nas universidades públicas. Era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir.